Para uma melhor imersão na nossa história e ouvir um áudio de qualidade, recomendamos a utilização de fones de ouvido. As letras L e R significam esquerda e direita. Ou seja, essas letras indicam em qual ouvido cada fone deve ser encaixado. O fone com a letra R deve ser colocado no ouvido direito e com a letra L deve ser colocado no ouvido esquerdo. Se você não colocou seus fones ainda, coloque agora, porque nós já vamos começar nossa história. Mas antes vamos fazer um teste. Agora você deve ouvir a minha voz no lado direito. Oi, eu tô no lado direito. E agora vou te contar um segredo baixinho no seu ouvido esquerdo. Nossa história já vai começar. Ótimo! Agora sim, a gente está preparado para começar nossa história. Bora lá? Biografia do autor. Edgar Allan Poe, nascido Edgar Poe, Boston, em Massachusetts, nos Estados Unidos, 19 de janeiro de 1800, e 9 Baltimore, em Maryland, nos Estados. Foi um autor, poeta, editor e crítico literário estadunidense, integrante do movimento romântico em seu país. Conhecido por suas histórias que envolvem o mistério e o macabro, Poe foi um dos primeiros escritores norte-americanos de contos e é, geralmente, considerado o inventor do gênero ficção policial, também recebendo crédito por sua contribuição ao emergente gênero de ficção científica. Ele foi o primeiro escritor americano conhecido por tentar ganhar a vida através da escrita por si só, resultando em uma vida e carreira financeiramente difíceis. Quando jovem, ficou órfão de mãe, a qual morreu pouco depois de seu pai abandonar a família. Poe foi acolhido por Frances Allan e o seu marido John Allan, de Richmond, na Virgínia, mas nunca foi formalmente adotado. Ele frequentou a Universidade da Virgínia por um semestre, passando a maior parte do tempo entre bebidas e mulheres. Nesse período, teve uma séria discussão com seu pai adotivo e fugiu de casa para se alistar nas Forças Armadas, onde serviu durante 2 anos antes de ser dispensado. Depois de falhar como cadete em West Point, deixou a sua família adotiva. Sua carreira começou humildemente com a publicação de uma coleção anônima de poemas, Tamerlane and Other Poems. Poe mudou seu foco para a prosa e passou os anos seguintes trabalhando para revistas e jornais, tornando-se conhecido por seu estilo próprio de crítica literária. Seu trabalho obrigou-o a se mudar para diversas cidades, incluindo Baltimore, Filadélfia e Nova York. Em Baltimore, casou-se com Virginia Clemm, sua prima de 13 anos de idade. Em 1845, Poe publicou seu poema The Raven, o qual foi um sucesso instantâneo. Sua esposa morreu de tuberculose 2 anos após a publicação. Ele começou a planejar a criação de seu próprio jornal, The Pen, posteriormente renomeado para The Stylus. Porém, em 7 de outubro de 1849, aos 40 anos, morreu antes que o jornal pudesse ser produzido. A causa de sua morte é desconhecida e foi, por diversas vezes, atribuída ao álcool, congestão cerebral, cólera, drogas, doenças cardiovasculares, raiva, suicídio, tuberculose, entre outros agentes. Suas obras influenciaram a literatura nos Estados Unidos e ao redor do mundo, bem como em campos especializados, tais como a cosmologia e a criptografia. Poe e seu trabalho aparecem ao longo da cultura popular na literatura, música, filmes e televisão. Várias de suas casas são dedicadas como museus atualmente. Sinopse do livro. O Corvo é a obra mais famosa de Edgar Allan Poe e considerado um dos poemas mais perfeitos já escritos por sua estrutura estética e literária.
O enredo versa sobre os delírios de um homem após a morte de sua amada, Lenora, e trata sobre a dor da perda, a falta de esperança e a angústia da existência. O Corvo é um poema narrativo do escritor norte-americano Edgar Allan Poe. Publicado pela primeira vez em janeiro de 1845, é conhecido principalmente por sua musicalidade, linguagem estilizada e atmosfera sobrenatural. O poema trata da visita misteriosa de um corvo falante a um homem, frequentemente identificado como estudante, que lamenta a perda de sua amada, Lenore, e progressivamente enlouquece. Sentado em um busto da Palas Athena, o corvo parece perturbar ainda mais o protagonista com sua constante repetição da expressão nunca mais. O poema faz referência a elementos folclóricos, mitológicos, religiosos e clássicos. Poe afirmou, em seu ensaio A Filosofia da Composição, de 1846, ter escrito o poema de maneira lógica e metódica, com a intenção de criar uma obra que agradaria tanto à crítica quanto ao gosto popular. O autor se inspirou, em parte, em um corvo falante do romance Barnaby Rudge, A Tale of the Riots of 80, de Charles Dickens. De maneira semelhante, Poe baseou-se no ritmo complexo e métrica do poema Lady Geraldine's Courtship, de Elizabeth Barrett, além de fazer uso da rima interna e da aliteração. O Corvo foi publicado pela primeira vez, com atribuição a Poe, na edição de 29 de janeiro de 1845 do New York Evening Mirror. Sua publicação tornou seu autor popular ainda em vida, mas não lhe trouxe grande sucesso financeiro. Em pouco tempo, o poema foi republicado, parodiado e ilustrado. Há divergências na opinião crítica em relação ao caráter literário do poema, mas ele continua sendo um dos mais famosos poemas anglófonos já escritos. O Corvo, de Edgar Allan Poe, do ano de 1845. Era meia-noite fria, e eu, débil e exausto, lia alguns volumes de vagos saberes primordiais. E já quase a adormecer, ouvi lá fora um bater como o de alguém a querer atravessar meus portais. É um visitante que intenta atravessar meus portais, pensei. Isto e nada mais. Tão claramente me lembro. Era o gelo de dezembro, e o fogo lançava, lembro, no chão manchas fantasmais. Pela aurora eu suspirava, e nos livros procurava esquecer a que hora errava entre as legiões celestiais. Aquela que hoje é Lenore entre as legiões celestiais, sem nome aqui por jamais. Que o mover suave e magoado do ermo roxo cortinado me deprimia e me enchia de terrores espectrais. De modo que eu, palpitante, calando o peito ofegante, repetia: é um visitante que vem cruzar meus portais. Um visitante somente que vem cruzar meus portais. Isto apenas. Nada mais. Então minha alma ganhou força e não mais hesitou. Senhor, eu disse,
Ou senhora, que lá fora me chamais. Mas, porque eu quase dormia, mal ouvi que alguém batia, que com sossego batia, e discrição tão iguais. Murmurei, abrindo a porta, que ao silêncio eram iguais. E vi treva, nada mais. A escuridão perquirindo, lá fiquei, tremendo, ouvindo, sonhando, em dúvida, sonhos que mortal sonhou jamais. Mas o silêncio insistia, e a calma nada dizia, e a única voz que eu ouvia eram meus profundos ais, e o nome dela entre os ecos dos meus repetidos ais. Só isto, só, nada mais. Ao cômodo retornando, minha alma em mim se incendiando, ouvi de novo mais forte baterem aos meus umbrais. É alguém que bate lá fora à minha janela agora e entrada talvez implora. Pensei, e busquei sinais. Acalma-te, coração, pois que são estes sinais só o vento e nada mais. E então abri a janela, e eis que penetrou por ela na câmara um nobre corvo desses de eras ancestrais. Entrou sem deferimento, sem fazer um cumprimento, dama ou lorde pachorrento, e pousou sobre os umbrais. Pousou num busto de palas que havia sobre os umbrais. Pousou lá, e nada mais. Frente à ave preta surpresa, sorriu-se a minha tristeza, vendo o seu grave decoro e os seus ares senhoriais. Sem crista embora, e tosado, disse eu. Pareces ousado, duro e antigo corvo, nado dos noturnos litorais. Dize-me o teu nobre nome lá nos negros litorais. E ele disse, nunca mais. Meu espanto foi tremendo, tais palavras entendendo, apesar de sem sentido, que ele disse, naturais. E quem não teria achado que um homem ter avistado um pássaro assim pousado por cima dos seus umbrais é grande espanto, ainda mais no busto sobre os umbrais, com o nome de nunca mais. Porém a ave ali quieta, nada mais disse, discreta, como se a alma toda desse nesses ditos essenciais. E nada mais pronunciou, nenhuma pena agitou, até que de mim saltou. Amigos, já não tem mais. Na manhã, como os meus sonhos, aqui não estará mais. E o corvo então, nunca mais. Atônito, ouvindo aquilo que ele enunciara, intranquilo eu disse, é tudo o que sabes e mais adiante não vais. É o que no passado ouviste de algum dono a cujo triste destino acaso assististe com teus olhos penumbrais e cuja dor se exprimia nas sílabas penumbrais do teu bordão. Nunca mais. Mas, sem dele desistir, voltou minha alma a sorrir, e uma poltrona arrastei para junto dos umbrais. E então ali me assentando, uns aos outros fui juntando 1000 devaneios, pensando na ave de eras ancestrais, na lenta, negra, agourenta ave de eras ancestrais que dizia, nunca mais. Lá fiquei, a cogitar sem um dito endereçar a ave cujos olhos fixos em meu peito eram punhais. Lá fiquei, absorto e mudo, pendida sobre o veludo a cabeça em tal estudo, sob as luzes espectrais, o veludo que Lenore, entre as luzes espectrais, não tocará nunca mais. Supus que o ar ficou mais denso de algum ignorado incenso que os serafins esparzissem com passos angelicais. Teu Deus, me disse, gerou-te, pelos seus anjos, mandou-te o esquecimento e aliviou-te de tuas dores brutais. Bebe o nepente e te esquece de tuas dores brutais. Disse o corvo, nunca mais. Profeta o demônio, eu disse, que uma asa negra vestisse. Se foi a Procela ou o diabo quem te trouxe aos meus portais, se nesta terra arrasada, deserta, agra e amaldiçoada, se nesta casa assombrada pelo horror de que não sais, existe alívio. Eu te indago, a ti que daí não sais, disse o corvo, nunca mais. Profeta ou demônio, eu disse,
que uma asa negra vestisse. Pelo alto céu que nos cobre, pelo bom Deus dos mortais, dize a esta alma, te conjuro, se nalgum Éden futuro ela há de rever o puro ser que agora não vê mais, de Lenório ser radiante e puro que não vê mais. Disse o corvo, nunca mais. Que a senha do nosso adeus seja esse dito hábil Deus. Retorna, pois, à procela e aos noturnos litorais. Se quer uma pluma, reste a lembrar o que disseste e que em meu tédio irrompeste. Deixa, pois, os meus umbrais. Não biques mais o meu peito e foge dos meus umbrais. Disse o corvo, nunca mais. E o corvo não foi embora. Lá ficou, lá se demora, pousado no busto branco de Palas sobre os umbrais, com a aparência tristonha de algum demônio que sonha, e a luz no piso desenha seus contornos fantasmais. E eis que, perdida, minha alma dos contornos fantasmais se livrará nunca mais.